Fala meu querido, fala minha querida, Micael Libera aqui quem tá falando, retomando o projeto com o YouTube depois de um tempo aí parado, e vim aqui hoje para falar sobre a questão do ano de 2026, fazer algumas previsões em relação a este ano de 2026, falar da cor, do arcano, do arcanjo, das pedras, ou seja, tudo que pode te preparar aí para um 2026 bastante positivo. Então, sem mais delongas, bora lá e segue a vinheta. Vamos lá então, vamos logo ao que interessa. 2026, pessoal, um ano que promete, é um ano que vai ter aí bastante altos e baixos. É um ano, em que o espiritual e o físico estarão bastante conectados e pode apresentar por intermédio dessa conexão bastante desafios também. Para você que está buscando renovação na tua vida, sair realmente do armário, no bom sentido do termo, e realmente colocar para fora o seu potencial, aquilo que você acredita que é o seu melhor, 2026 é um ano específico para isso. Além de ser um ano muito voltado para a conquista material, financeira, ele também é um ano para quem está aí buscando exercer mediunidade, trabalhar o espiritual, trabalhar com viagem astral, então, que é um campo que muita gente está estudando, inclusive a ciência, vai ser perfeito porque é um ano que traz essa conexão do divino com o físico ao mesmo tempo, com o material. Então, vamos aí, já começando pelas cores que regem o ano de 2026. Na verdade, existe aí uma contraversão em relação às cores de 2026. Muita gente está pautando no verde e muita gente está pautando no azul. Na verdade, a referência de ambos estão corretas. Existe uma cor chamada azul ciano. Esse azul, ele traz uma referência muito próxima do azul turquesa, mesclado ao verde folha, que é um verde um pouco mais denso, lembra até um pouquinho mais aí a folha do louro, quando tá aquele verde bonito ainda. Então, quando fundem essas duas cores, nasce a cor azul ciano. Então, daí se cria a conexão de realmente do verde, que é o plano físico, e o azul, que é o plano espiritual, criando uma menção de cuidado sobre o aspecto tanto psicológico e espiritual, quanto também ao aspecto físico e material. Por isso que é um ano que fala do alto e do baixo, trazendo uma referência de conexão, de busca, tanto por questão de materialidade, e teremos bastante movimento no ano de 2026 sobre questões de materialidade, e veremos isso com certeza nas questões políticas e econômicas do nosso país, no Brasil, e também veremos aí uma busca por ascensão muito grande também em relação ao espiritual, por incrível que pareça, envolvendo também bastante o lado infantil. Então é bem comum que crianças estejam acessando aí um campo mais espiritual, uma intuição muito mais aguçada, e que estejam também até vindo aí casos de criança em maior número com memórias de vida passada. Então, para você que acredita que a cor pode ter sim um envolvimento, isso é muito importante. E lembrando que o azul e o verde são as duas cores em maiores evidência no nosso planeta Terra, no nosso globo terrestre. Um outro ponto que também envolvem as energias dessa cor, o azul e o verde, é a referência da questão de saúde. O azul marca muito a infância e o verde marca muito a vida adulta. Por quê? O verde ele traz uma referência de campo material, ou seja, possessividade e conquista material. O azul já é mais serenidade, tranquilidade, tudo que nós vemos numa criança e num adulto. Como essas duas cores estarão bastante em evidência e são as energias que realmente movem o ano de 2026, até questões de calamidade pública vamos acompanhar bastante, então talvez até por isso a nossa conexão com o espiritual, buscando auxílio espiritual e proteção sobre essas calamidades, esteja bastante envolvida aí nessa referência de energia também das cores, e ao mesmo tempo algumas patologias também sobre questões de enfermidade aí com algumas crianças aí ao redor do nosso país, também como uma virose, não vou dizer uma pandemia e nem uma epidemia, mas alguma coisa que pode surgir aí envolvendo as crianças, fazendo com que o campo adulto verde olhe mais para o azul infantil. E com isso, claramente, conectando essa busca por equilíbrio, essa busca por fé, essa busca por conexão e por cura. Até porque o azul ciano, ele é uma cor que traz uma referência curativa.
E aí você me pergunta, ok, Micael, já sei das cores, mas quais seriam as pedras para 2026? Para você que curte um bom cristal como eu, para você que adora uma pedra de cristal, que adora trabalhar a energia desses elementos dentro da tua vida, dentro do teu pessoal, como um todo, né? Tanto na parte pessoal, espiritual, amorosa como financeira, também me perdi. Eu me perdi, amigo. Eu tava indo tão bonitinho, o pensamento estava. Ah, lembrei, sobre acalmar os ânimos. A pedra que vai trazer essa referência para 2026 é a água marinha, mas você também pode utilizar a pedra turquesa, tá? Ela é muito importante realmente para equilibrar as emoções, ela é muito importante para aguçar a criatividade, além de para quem trabalha com literatura, redação de texto, para você que ama escrever ou tem projetos aí de escrever o teu livro, ou até que trabalha com cálculos, pode ter certeza que a turquesa é uma pedra maravilhosa para despertar essa conexão. A água marinha ela vai remover aquelas energias mais densas, mais conflitantes, aquelas energias que muitas vezes geram divergência em qualquer aspecto da tua vida, seja na tua área amorosa, seja na tua área profissional. Tá tendo muito embate, tá tendo muita quebra, a coisa tá meio desequilibrada, pode portar ali uma água marinha com você que vai ver que as coisas vão começar a realmente acalmar, independente de como elas estejam agitadas. Existe também uma outra pedra que, embora todo mundo já conheça como pedra de São Miguel Arcanjo, a cianita azul é uma pedra poderosa também para você que pretende carregar aí um simbolismo de proteção. A água marinha, remoção, tá? Vai falar de limpeza e busca por equilíbrio. A turquesa, ela vai falar de expansão de criatividade e consciência. E a pedra cianita azul, ela vai trazer exatamente a proteção. Como é um ano que é regido por Marte, ou seja, guerra, batalha, conflito, nada do que uma pedra de proteção de São Miguel Arcanjo para trazer essa referência de barrar esses conflitos ou te proteger ainda desses conflitos. Inclusive, fala mais, utilizar a pedra cianita em conjunto com a pedra água marinha é a medida perfeita. Primeiro, porque você vai remover as emoções negativas que criam conflitos e divergências. E caso fique algum resquício dessas emoções negativas, que muitas vezes não pode não partir de você, mas de terceiros à sua volta, a própria pedra de São Miguel, cianita azul, também vai te proteger sobre isso, fazendo com que o teu dia fique muito mais equilibrado, protegido e harmônico. Além de leve, claro. Uma boa pedida para você que gosta de defumar a tua casa, acender um incenso, para você que gosta de trabalhar ali com ervas de alguma forma, às vezes dá uma queimada nas ervas ali, o melhor incenso vai ser o de arruda. Na verdade, 2026 vai trabalhar bastante com ervas quentes, mas como é muito típico do brasileiro utilizar a arruda atrás da orelha, em plantas atrás da porta, ou na entrada, ou ainda aqui no jardim, claro que o incenso não fica fora disso, né? Além dele elevar a energia e o potencial de proteção e banimento de energias nocivas, negativas da sua casa e da sua vida, ele também eleva o seu potencial divino, o seu potencial de magnetismo pessoal e também, por incrível que pareça, intelectual. Poucos falam disso, mas a Arruda também trabalha muito a intelectualidade. Porque uma vez que você está livre realmente de qualquer bloqueio, de qualquer energia vampírica ou invasora, claramente o teu intelecto vai estar muito mais criativo e próspero a trabalhar de uma forma ainda mais positiva a seu favor. Micael, eu não entendo muito de ervas quentes. Me dá algum exemplo de ervas quentes? Olha, espada de São Jorge é uma erva quente, o guiné é uma erva quente, a própria ruda, como eu citei, é uma erva quente, o louro é uma erva mediana, mas pode se considerar também uma erva quente porque é uma erva solar, porque o louro, ele traz sucesso, ele traz vitória, ele traz prosperidade. E claramente que se ele traz vitória, significa que ele te ajuda a vencer demandas, batalhas, tudo que vem de uma forma a contrariar os seus propósitos, seus objetivos, seu desejo. Ou seja, é uma erva também quente, porque ele traz essa referência não só solar, mas também de demandar contra aquilo que vai contra você. Ou seja, ele se torna também uma grande erva de purificação e de transformação, além de proteção. O incenso, ele tem um detalhe muito importante que muita gente sabe, mas não é todo mundo que explica ou não é todo mundo que fala sobre. Vai lá, acende com um isqueiro o incenso e põe ali. Existem duas formas de você acender um incenso, tá? Quando você coloca o incenso deitado, você está querendo que ele trabalhe a energia do ambiente, a energia local. Quando você coloca um incenso em pé e você se ajoelha diante dele com a palma da mão geralmente voltada para cima,
você está, na verdade, canalizando o que você quer e potencializando, elevando o seu desejo, o seu propósito, o seu objetivo na forma de pedidos para esse incenso. Então é importante que você saiba também o que você está fazendo com o teu incenso na hora de acendê-lo. Não é só pegar um incenso e colocar lá num canto da tua casa e achar que ele está trabalhando a energia. Ele está trabalhando a energia do teu pensamento, do teu potencial, do teu desejo para algo que você deseja alcançar, ou você quer realmente trabalhar a energia do teu ambiente. E ainda mais se tratando de ervas quentes, que geralmente fala de proteção, de limpeza, que é muito comum no caso de incensos para ambientes, então é importante que você tenha esse conhecimento, de como colocar essa varetinha de incenso. Agora, se você quer trabalhar uma energia mais voltada para a prosperidade, ou ainda aqui para a proteção, ou uma energia mais voltada para a criatividade, o âmbar é uma ótima pedida de incenso, o olíbano muito positivo, muito poderoso também, e o cedro do Oriente, também muito positivo para trabalhar a criatividade, expandir também a prosperidade e também trabalhar a sua conexão divina. Esses 3 incensos também estão muito dentro das finalidades e energias que mais serão trabalhadas aí e desenvolvidas no decorrer do ano de 2026. É uma boa pedida. Tá gostando do conteúdo? Tá gostando do vídeo? Já deixa teu like bacana também e já aproveita, deixa aqui nos comentários qual é a cor que você pretende usar, se você vai tender mais pro verde, pro azul ou pro azul ciano, que é a mesclagem dos dois. Qual pedra realmente mais te inspira, mais te chama a atenção aí para 2026, ainda que não seja sobre essas pedras que foram citadas aqui? Qual incenso você gosta mais de trabalhar? Qual incenso realmente você vai querer utilizar dessas ervas? Se tiver alguma dúvida, vai ser um prazer responder aqui também nos comentários. E claro, é importante, você já sabia dessa dica do incenso sobre a posição? Deixa aqui nos comentários também. Aí você me vem, mas Micael, eu tenho problema com fumaça, eu até gosto do aroma, tal, posso trabalhar essências? Pode, essência é fundamental para você que às vezes gosta daquele cheirinho no ambiente, mas que a fumaça cria uma irritação, para você que tem rinite, sinusite, que irrita um pouco, esses ites da vida que irritam um pouco a narina, a parte respiratória. Uma boa pedida também é a essência, tá? Difusores também são muito bem, vamos dizer, requisitados dentro dessa questão. Porém, existe uma erva que é muito mais positiva dentro dessas finalidades de 2026, que é o vetiver. O vetiver, ele tem propriedades para lá de curativas quando o assunto é emocional, ou seja, é uma erva muito bacana para limpeza emocional, para quem faz, inclusive, tratamento de ansiedade, não que isso substitua um tratamento psicológico, um profissional, uma terapia, mas o vetiver na aromaterapia, ela traz tanto essa questão de banho de ervas com a erva vetiver, quanto na própria terapia, traz limpeza emocional, sim, auxilia muito no sono, é uma erva que acaba por trazer essa tranquilidade emocional, acalmando, às vezes até trabalhando ali para quem tem um sono mais agitado ou sofre também com insônia, é uma erva muito positiva também. E o bacana, a erva vetiver também, ela ajuda no enraizamento dos seus projetos, dos seus planos, dos seus objetivos, ou seja, dos seus propósitos, principalmente quando este propósito está alinhado, sim, às questões emocionais, mas principalmente às questões financeiras. Por ser uma erva de enraizamento, lógico que isso fala claramente também do campo material e traz uma referência também de prosperidade e construção de prosperidade no teu caminho. Lembrando sempre que quando você tem um planejamento de construção profissional ou de que seja uma viagem, qualquer coisa que se alinhe ao campo material, o silêncio é muito importante. E quando você toma um banho com essa erva vetiver, ela potencializa, primeiro que você está no silêncio, então ninguém vai estragar. E você está exercitando cada vez mais o seu mental, o seu pensamento, o seu emocional. Como ela trabalha o emocional, a tendência dela é criar enraizamento e expansão. É como se fosse uma semente que você plantou ali no teu mental, no teu espiritual, e ela vai germinar. Então é uma erva muito bacana de se trabalhar, tanto no emocional quanto no espiritual. Uma ótima pedida também para 2026, já que será um ano de conexão entre espiritual e físico. E para você que é de uma linhagem mais de matriz africana, gosta de trabalhar aí com os orixás, saber quais são as regências do ano, bora sem mais delonga para o próximo tópico, que são os orixás que regem o ano de 2026. Apesar de algumas pessoas estão dizendo já que é um único regente, que seria Oxóssi, na verdade existe uma combinação sobre duas entidades que são irmãs dentro dessa religião de matriz afro, tá? Que seria Ogum e Oxóssi.
Lembra lá nas cores quando eu falo que existe uma fusão trabalhando os dois aspectos? Pois é, Oxóssi, ele vai reger a natureza, a mata, a fartura, a amizade, o bom senso e a espiritualidade. Oxóssi, ele é o guardião de tudo aquilo que vem da natureza, de tudo aquilo que é divino, de tudo aquilo que é criado pela lei divina. As árvores, as folhas, a terra, os rios, é um guardião da natureza. Já Ogum, embora seja um espírito também de batalha, inclusive foi Ogum, na religião de matriz afro, que ensinou Oxóssi a caçar. Não é à toa que Oxóssi tem o título de caçador. Ogum já é o protetor, é o defensor, é aquele que nos defende. Esse já trabalha mais nas estradas ali, vamos dizer nas estradas de pedras, né, que seriam aí nas cidades, numa região mais urbana, vamos dizer assim, o deus do ferro, o orixá do ferro, do fogo, ou seja, ele trabalha essa referência muito forte de proteção também, de alguma forma. A fusão dos dois vão criar exatamente essa conexão do verde com o azul novamente. Por quê? Porque o Oxóssi, ele é interpretado muito pelas cores verdes, mas também em algumas nações do candomblé ele pode ser ali representado pela cor azul claro. Já Ogum, ele pode ser vermelho em algumas tradições, mas na maioria delas ele é representado também pela cor azul royal. Então, uma vez que você tem o ferro, que é forjado pelo homem, e a fruta, que é forjada por Deus, nós temos a manifestação do espiritual sobre o material e, ao mesmo tempo, a proteção dos elementos fogo, metal e terra, que forma aí a nossa proteção física ao mesmo tempo, mas direcionado ainda mais por uma força espiritual maior. Resumidamente, o ano de 2026, sim, em suma, ele é regido por Oxóssi, por questão de fartura, natureza, e olha que nós tivemos muita briga. Pessoal, um adendo, vocês repararam que 2025, nos reality show, houveram muita briga por comida e ainda está havendo? Temos um reality show aí numa emissora, que está passando aí, né, que é no campo, o pessoal tem que cuidar dos bichos, quem assiste sabe. E nós estamos vendo uma briga tremenda por questões de comida. E no reality anterior, que eram sobre casais, eu vi a mesma coisa. Pessoas brigando por comida. Gente, não é à toa que no mundo onde temos tantas pessoas aí passando por necessidade, passando fome, dentro de um reality, você ver briga por comida Eu não vou nem falar o que eu acho sobre isso. Mas vendo a referência de 2026, um orixá que nos lembra de riqueza, de fartura, de união, porque o Oxóssi, ele preza pela lealdade, tá? Pelos seus. Ou seja, não existe briga na linha de Oxóssi em relação à fartura. Até porque, como o Oxóssi é um protetor da natureza, ele entende que na natureza não existe escassez. Escassez é uma criação humana. Por isso, 2026 vai vir com tudo exatamente para trazer essa referência de fartura, daqueles políticos que roubam merenda da boca de criança, que roubam da saúde, etc, etc. Pode ter certeza que terão aí impactos bastante negativos até em relação à justiça, que aí entra também a referência de Ogum, porque ele é um soldado da justiça. Então, por mais que tenhamos Xangô com Yansan, que foram os dois orixás anteriores, aí referente a 2025, 2026 ainda traz essa referência de cobrança, porque Ogum vai lutar por aquilo que é justo, por aquilo que é correto. Se você deve, você paga. Bateu, tomou. É simples assim. Então, quem bateu muito em 2025 também vai levar em 2026. E isso é pro geral, tá? Não é só pra política. Agora, para você que já segue uma linha mais cabalística, mais angelical, é o arcanjo aí da aura rosa. O próximo tópico é exatamente sobre o arcanjo regente de 2026, que é o nosso queridíssimo Samuel. Ou seja, Samuel, para quem sabe aí, para quem segue a Cabalá, já sabe muito bem que o seu nome é aquele que ouve Deus ou aquele que vê Deus, tá? Então ele tem algumas referências de nomes, mas essas são as duas mais alinhadas ali ao seu significado real. O arcanjo Samuel, em 2026, ele vai estar regindo na seguinte questão: ação e coragem. Ou seja, aquela pessoa que não tem coragem de se olhar no espelho, que foge da realidade, que tudo culpado é o outro, essas vão sofrer uma interferência bastante intensa em relação a esse arcanjo, tá? Porque vão ter que lidar com a verdade, goste ou não goste. Aliás, a verdade é como um remédio amargo.
Se você não sabe lidar com ela, em algum momento ela se volta e você vai ter que engolir, goste ou não. Então, de algum modo, coragem e ação é o que vai ser bastante cobrado no ano de 2026 daquelas pessoas que costumam também procrastinar. Ah, eu vou fazer tal coisa, nunca faz. Ah, eu vou tomar tal decisão, nunca toma. Ai, mas sabe, é porque o meu relógio, o pneu do trem furou. Aquela pessoa que dá desculpa para tudo, sabendo que na verdade ela está empurrando com a barriga porque ela tem medo. E sim, o arcanjo Samuel é o arcanjo da coragem. Então, se você tem medo até de respirar um pouco mais fundo, com medo de pegar uma gripe, esse é um ano que vai te desafiar. Mas calma, não é só por esse lado negativo que também regem as forças de Samuel. Para você que é bom em tomar decisões, está fazendo já planejamentos para o próximo ano, está colocando a cabeça em ordem, o coração em ordem, quer se espiritualizar, ele é um bom arcanjo de orientação, direcionamento e tomadas de decisões em formas claras. Ou seja, se você não tem medo de agir, se você não deixa de acreditar no teu potencial, se você confia no seu melhor, é um arcanjo perfeito para você que quer criar aí empresas, para você que quer começar uma faculdade, para você que quer sair da CLT e começar a tua vida de verdade, aprender a lidar com dinheiro de verdade. Esse é um arcanjo poderoso para lidar com isso. Embora ele traga essa aura rosa, lembrando que rosa também é a cor do amor, tá? E aonde tem amor, não tem ódio, não tem divergências. E aonde não tem divergências é caminho aberto. Por isso também trabalha a energia da prosperidade. Para as pessoas que têm depressão, crise de ansiedade, síndrome de pânico, esse é um maravilhoso arcanjo, porque sim, como ele trata a sua verdade, ele também te obriga a olhar para dentro. Ele cria situações para que você olhe para você e encare a sua própria verdade. Por que estou passando por essa depressão? Por que eu estou obtendo essa crise de ansiedade? Por que eu desenvolvi essa síndrome do pânico? O que está faltando tanto em mim assim, a ponto de adoecer o meu próprio estado de espírito, o meu próprio estado emocional, a ponto de ter bloqueios que não me deixam alcançar aquilo que me faz feliz? Ou seja, muitas vezes esses três problemas vêm por orgulho. Lógico que temos aí também fatores espirituais, temos fatores de pessoas que às vezes não sabem lidar com dor de perda, ou com uma dor emocional, um amor que partiu por algum motivo. Então, lógico que nem tudo está pautado no orgulho. Muitas vezes está naquele momento da dor e tudo bem, acontece. Mas é importante quando você entenda o que é a sua dor, porque toda dor ela é passageira, ela cicatriza, e o que é o orgulho. O orgulho geralmente tem uma tendência de permanência. Então, fica a dica sobre o arcanjo de 2026, que é Samuel. Aquele que vê Deus ou aquele que ouve Deus, tá? Então, lembrando, ver e ouvir em 2026 será bastante importante, muito mais do que falar. E aí, ficou interessada na regência do arcanjo Samuel em 2026? Quer saber um pouquinho mais sobre ele? Quer que eu passe aqui um encantamento, um feitiço que trabalha aí, que você pode trabalhar com a energia do arcanjo Samuel? Coloca aqui nos comentários sim, eu quero, e logo mais eu trago isso para vocês. Agora, para você que, assim como eu, gosta de se guiar por um arcano do tarô, Roda da Fortuna é o arcano que vai reger o ano de 2026 também, pessoal. Não é à toa que estamos falando o tempo inteiro de conexão do alto com o baixo, tá? Isso simboliza também movimento. Lógico que a Roda da Fortuna, como já sabemos, é uma carta que fala dos altos e baixos da nossa vida, da instabilidade, mas do movimento constante que se deve ter na vida. Afinal, o universo é movimento constante. Então não é porque eu estou na parte baixa que eu vou parar minha vida e vou chorar as pitangas. Não, vamos lá, cabeça para cima, vamos para frente, assim que a banda toca. Então a Roda da Fortuna, ela te lembra bem disso. Não perca tempo parando, porque o mundo não vai parar para você, muito menos a Roda da Fortuna. Então, quando você lida com esses dois polos que são tão diferentes, altos e baixos, e você entende que é preciso equilibrar e prosseguir independente do que aconteça, você se torna claramente uma pessoa imparável, seja na sua questão de amor, seja na sua questão profissional, seja nos desafios de estudo, ou até mesmo para tomar aquele projeto que há muito tempo você está empurrando com a barriga, ou que por algum motivo está tendo bastante bloqueio. Ou seja, é um ano para você olhar para o movimento real da tua vida, para aquilo que você deseja e tocar em frente, independente de instabilidade. Ah, e um adendo, em relação à Roda da Fortuna, como ela gira intensa e impulsivamente, muito cuidado em 2026 com ações descontroladas, desgovernadas ou motivadas por impulso emocional. A tendência aí é trazer grandes quedas financeiras, fique esperto em relação a isso. Agora vamos lá.
Como todo bom tarólogo, lógico que eu não poderia passar também por esse vídeo sem fazer uma breve previsão aí rapidinho para o ano de 2026 e ver o que eles nos reservam em alguns aspectos aí do nosso país e por que não também da nossa vida, já que tudo que acontece no nosso país sim nos afeta de uma forma muito direta. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro campo aí, para a primeira esfera, dar aquele olhar sobre o meio político, né? Que nós vemos aí tantas divergências com estados, com países, né? Conflitos aí em questões hierárquicas. Tá complicado o negócio, então vamos ver o que o tarô nos revela aí como previsão para esse ano em relação à política. Vamos lá. O imperador. Este é um ano que haverá lei e ordem. Este é um ano daqueles que, se você não está pautado na lei e na ordem, você tende realmente a ter grandes impactos e quedas. O imperador é uma carta que por si só fala de seriedade. Ele é uma carta que, ao mesmo tempo que é material, olha que interessante, ele também tem uma comunicação com o divino. Ou seja, pessoas que estão com intelecto opressivos, que possuem intelectos opressivos, ou que trabalham muito na mentira, ou que trazem referências de corrupção muito interna, a fim de ter sempre para si, tirando do outro, a tendência é que a lei e a ordem caia sobre essas pessoas de alguma forma. E sabemos que nenhum reinado sobrevive sozinho. Existe todo um conjunto e acordos entre reinos pautando ali uma margem de equilíbrio, porque senão seria ali uma verdadeira guerra dos tronos, né? Então precisaria de fato ter um acordo, ter um equilíbrio, e uma vez que 2025 já nos apresentou grandes problemas com questões políticas, questões hierárquicas e mostrando claramente que os poderes não são harmônicos entre si, lei e ordem vai retomar o seu controle em 2026, doa o que doer. Veremos ainda pessoas que possuem o hábito de roubar ou de mentir ou de corromper ainda em ação. Verdade, eles não vão parar por conta dessa lei e ordem, mas ainda mostra aqui que quedas virão e represálias virão para essas mesmas pessoas no decorrer do ano, e posso até dizer que algumas em campo de saúde. Como o imperador também traz uma referência de 4 pilares, aqui está me mostrando uma questão de 4 quedas de grandes líderes aí dentro do Brasil, grandes líderes, eu posso dizer até políticos, não vou aqui determinar a esfera na qual ele atua, mas sim político, trazendo uma referência aí de mudança brusca dentro da questão do país, inclusive mexendo com a parte econômica e até mesmo com a parte em referência à educação, tá? Alguns valores sobre ensinamentos aí nas nossas escolas, cursos, tanto de Estado quanto particulares, então estarão sendo aí observados e mudados referente a essa tentativa de manipulação global, né, para não dizer de massa aqui no nosso país. Então, claramente sofreremos aí alguns impactos, tanto na parte econômica, quanto talvez até aí na parte de ensino, tá? Por conta dessas mudanças, e corre o risco aí sim de grande atrito civil, tá? Então é importante que as pessoas estejam atentas, antenadas nas questões políticas, questionem, não vão tão a ferro e fogo, independente de partido, independente de direita ou esquerda. Não estou querendo aqui fazer apologia a nada disso, mas, pessoal, tenha consciência naquilo que vocês vão fazer em 2026, na forma como vocês vão cobrar, porque tende a se voltar contra vocês. Será um ano de peso em tudo aquilo que se refere à política. E lembrando que nós podemos até falar de política no sentido de presidente, governador, chefes de Estado, mas nós também fazemos parte da política, uma vez que tudo que se refere a ele parte do povo, como já diz a própria Constituição Federal. Segundo tópico, econômico. Vamos ver aí então o que vem no segundo campo, apesar que aqui já deu uma leve pauta, né, do que pode acontecer aí por questões políticas, né, em relação à economia no nosso país, mas cabe a gente também saber se vai melhorar, né, pessoal, para não ficar aí só na promessa do que vocês já sabem, né? Vamos lá. Roda da fortuna, pessoal. Por falar em economia, teremos sim alguns altos e baixos, mas por incrível que pareça, teremos alguns avanços na economia, tá? Teremos mudanças no sentido de chefe de Estado, no sentido de ministros também, que trabalham essa referência de economia e vão, por conta disso, ter algumas correções aí, algumas retroações em relação ao que tem sido feito com a economia.
Teremos também bastante investigação sobre como o dinheiro público vem sendo utilizado, novos escândalos aí ou descobertas de novos escândalos que ainda estão embaixo do pano poderão vir à tona. Eu posso falar aqui de pelo menos 2 que vão surgir, tá? Porque isso traz uma referência de descoberta e, por que não dizer, de chocar o povo. Na verdade, mais uma vez estamos aí vendo o nosso dinheiro escorrendo pelos ralos públicos e não exatamente pelos cofres públicos. Então, de alguma forma, a economia ela vai estar passando sim por uns altos e baixos em relação a isso. De fato, terão algumas quebras e alguns, vamos dizer, retroativos. Quando eu digo retroativos, eu estou me referindo a algumas investigações que envolvem o uso do dinheiro público. Então, isso vai trazer referência também de como o povo vai, a partir daí, começar a lidar com o seu dinheiro. E também será um ano que vai trazer um pouco mais de prosperidade, tá? Algumas portas para investimento, como campo imobiliário, e até mesmo como mercado, né? Os preços, vocês vão perceber uma queda no decorrer aí do tempo, e até para quem está tentando comprar seu carro novo aí, 2026 vai ser um ano bom, tá? Vai ter aí alguns ajustes, mas tem que ficar atento, porque lembrando que a roda gira, então ainda terão processos de altos e baixos. É saber aproveitar o momento, ó, que os juros estão lá embaixo, tá? Então, boa sorte, é um ano com boa pedida aí para caminho positivo de crescimento financeiro, mas a nível político ainda um ano bastante intenso. Então, cuidado com investimentos de grandes valores aí, porque podem trazer alguns riscos sim. Agora vamos ver aí em relação ao nosso campo cultural, né? O nosso espaço aí vai mais social. Vamos lá. Espero que venham boas coisas aí, meu Deus. Vamos lá. Imperatriz, vai ser um ano aí que para a cultura, inclusive para a mulher, vai ser muito positivo, tá? Será um ano no qual a mulher, naquela essência da racionalidade, do que ela representa mesmo que é vida, vai ser um ano bastante bacana. A beleza no sentido feminino, a moda vai estar bastante exaltada em 2026. Novas figuras vão surgir no mundo da moda aí de uma forma bastante exótica, despertando a atenção das pessoas, dividindo aí opiniões, mas trazendo referências bastante bacanas para o nosso país, tá? Ou seja, isso pode alavancar bastante a nossa visão no sentido de respeito, de feminilidade, de amor próprio e, ao mesmo tempo, por que não trazer aquele glamour, né? Muitas vezes a imperatriz é vista como futilidade, mas a partir do momento em que, até hoje, os imperadores estão se cuidando mais tanto quanto a imperatriz, a tendência é que o que antes era visto como futilidade também comece a ser ainda mais valorizado. Afinal, quando a pessoa se cuida para ela, quando ela se maqueia, quando ela cuida do cabelo, quando ela põe uma roupa e quando ela passa a se interessar nela, isso nada mais é do que amor próprio. Sem falar que a imperatriz também mostra que, sobre a referência da medicina, terão grandes avanços sobre questões como câncer de colo de útero, câncer de mama. Então teremos avanços sobre questões medicinais que trabalharão este processo. Terão algumas alterações aí sobre questões de tratamento hormonal para a mulher também. Pode ser também para o homem, mas o foco principal aqui nessa carta em relação à medicina é um cuidado que virá de uma forma mais intensa, mais positiva através da ciência e da medicina, cuidando da mulher como um todo ali, trazendo uma referência muito positiva e talvez até eliminando algumas questões que antes, para alguns exames, seriam altamente desagradáveis. Um outro fator positivo para você que quer ser mamãe e não consegue por alguma patologia, a ciência vai trazer aí, ó, esperança, tá? Possibilidades de, ó, você poder se tornar mãe aí no seu futuro, sim, trazendo essa linha positiva. Ou seja, num país onde se discute, se luta tanto por questões de A mais aborto, aqui nós falamos um pouco de vida, a ciência trazendo uma referência de vida e em comum acordo com o nosso campo político, com o nosso campo de Estado. Então isso me deixa muito feliz, porque estamos falando de vida, de alegria, de tantas mães aí que estão querendo de fato trazer essa referência para a vida e, ó, vai ter esperança, então isso me deixa muito feliz. E no finalzinho, a imperatriz também falando de um período de boa colheita, de boa fartura, tal qual o imperador, trazendo aí um ponto de sucesso, né, para as pessoas que também trabalham de alguma forma com a arte, com a beleza. Vai ser um campo bastante vindouro, tá? 2026 vai ser um ano que tem de trazer bastante possibilidade de conquista e é um ano para cuidar bastante da imagem também, tá? Então vamos lá agora no quarto tópico. Agora, o quarto campo, que é o campo da tecnologia, vamos ver o que vem aí como referência para 2026. Vamos lá.
o mundo, por que não dizer a web, né? De alguma forma, trazendo uma referência muito forte aqui, o mundo ele vai estar avançando de uma forma incrível sobre não só inteligência artificial, mas ele vai estar desenvolvendo através do que nós tivemos aí como 3 Atlas, né, passando, nós tivemos algumas questões relacionadas aí à tecnologia que nos fizeram saber sobre questões tecnológicas, né, recentemente em 2025, que eu acredito que muita gente, assim como eu, não sabia. Que havia, por exemplo, uma câmera em Marte que poderia ver de perto uma coisa como 13 Atlas e transmitir isso para a Terra. Muita gente não sabia disso, não sabíamos que poderíamos ter uma imagem tão perfeita do Sol, digamos assim. Agora estamos sabendo. Ou seja, veremos ainda no ano de 2026 grandes revelações e avanços tecnológicos. Grande parte dele, lógico, na ciência, principalmente voltado para a área da medicina. Isso vai ser muito importante para pessoas que têm ali processo com paralisia, tetraplegia, alguma coisa que veio por algo, seja uma patologia ou seja por um acidente. Essas pessoas, lógico, ainda é apenas uma questão de estudo, mas poderão sorrir um pouco mais esperançosas com alguns avanços que virão da parte da tecnologia, além também de alguns avanços que ajudarão com que os nossos cientistas possam conseguir avançar ainda mais a sua visão sobre o espaço, aí, sobre a nossa galáxia, tendo aí um pouco mais de, vamos dizer, clareza sobre o que se busca, sobre o que tende realmente a criar nos próximos anos aí a defesa da nossa esfera terrestre. Ah, e pessoal, aproveitando aqui falando de espaço, de 3 Atlas, só um adendo, por qual planeta mesmo o 3 Atlas passou recentemente, aí no finalzinho de outubro? Marte, né? E qual é o ano que está regendo mesmo o ano de 2026? Marte, né? Depois que o 3 Atlas passou ali no periélio do Sol, ele ficou que cor mesmo, né? Azul, azul ciano, né? Que está ainda mais na tonalidade ali que ele está brilhando, né? Então é interessante, é só esse adendo. E para finalizar aqui sobre a questão da tecnologia, junto aí da ciência também, para quem tem aí cegueira por algum motivo, deficiência visual por algum motivo, seja por um acidente, teremos também esperança aí da parte da tecnologia, que eu acho interessante que se utilizará da própria parte terrestre, ou seja, do próprio campo físico da pessoa, para conseguir regenerar ou trabalhar de alguma forma esse campo de visão. Então é provável aí que a partir de 26, voltado para os próximos 3 anos, tenhamos boas visões positivas, aí, literalmente boas visões, em relação ao cuidado com a saúde visual, né, com a saúde ali dos olhos, tá? Principalmente para quem tem algum tipo de deficiência, como até a própria cegueira. Então, torcendo aqui para que isso venha, para que nada desvie essa energia, essa inspiração que está sendo trazida aí para os nossos cientistas e médicos. Então, que Deus abençoe o nosso país. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você tem algo que quer acrescentar, dar alguma sugestão, já que eu estou retomando aqui alguns projetos com o YouTube. Vai ser um prazer ler ali os comentários de vocês, responder também com o maior carinho, não tenha dúvida disso, com muito respeito, claro. Lembrando que aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de apologia política, ou de religião, ou de crença, tanto que eu estou falando para orixá, para arcanjo, para as cores, para tarô. Aqui não tem essa não, todo mundo é muito bem-vindo, não tem divergência, não tem processo de crise aqui, pelo amor de Deus. Então, ó, manter paz e luz no coração com certeza ajuda bastante, tá ok, pessoal? Então é isso, um grande beijo, viva com magia e até mais!